Capítulo 2. No dia seguinte parou de chover, mas uma espessa neblina branca cobriu a casa. Vou dar um passeio, disse Coraline. Não vá muito longe, disse a mãe. E vista-se bem. Coraline vestiu o casaco azul com capuz, o lenço vermelho e as botas Wellington amarelas. Ela saiu. A senhorita Spink estava passeando com seus cachorros. Olá, Coraline, disse a senhorita Spink. Tempo horrível. Sim, disse Coraline. Eu interpretei por ti uma vez, disse a senhorita Spink. A senhorita Forcible fala sobre sua Ofélia, mas foi minha portia que eles vieram ver. Quando pisamos nas tábuas. A senhorita Spink estava embrulhada em pulloveres e cardigans, então parecia mais pequena e circular do que nunca. Ela parecia um ovo grande e fofo. Ela usava óculos grossos que faziam seus olhos parecerem enormes. Eles costumavam mandar flores para o meu camarim. Eles fizeram isso, disse ela. Quem fez? Perguntou Coraline. A senhorita Spink olhou em volta com cautela, olhando primeiro por cima de um ombro e depois por cima do outro, perscrutando a névoa como se alguém pudesse estar ouvindo. Homens, ela sussurrou. Então ela puxou os cachorros para trás e caminhou de volta para casa. Coraline continuou sua caminhada. Ela já havia percorrido 3/4 da casa quando viu a senhorita Forcible, parada na porta do apartamento que dividia com a senhorita Spink. Você viu a senhorita Spink, Coraline? Coraline disse que sim e que a senhorita Spink estava passeando com os cachorros. Espero que ela não se perca. Se isso acontecer, isso causará herpes zoster. Você verá, disse a senhorita Forcible. Você teria que ser um explorador para se orientar nesta neblina. Sou uma exploradora, disse Coraline. Claro que é, amor, disse a senhorita Forcible. Não se perca agora. Coraline continuou caminhando pelos jardins sob a névoa cinzenta. Ela sempre mantinha a vista da casa. Após cerca de 10 minutos de caminhada, ela se viu de volta ao ponto de partida. O cabelo sobre os olhos estava flácido e molhado, e seu rosto estava úmido. Ah! Carolina! Chamou o velho maluco lá de cima. Ah, olá, disse Coraline. Ela mal conseguia ver o velho através da névoa. Ele desceu os degraus do lado de fora da casa que passavam pela porta da frente de Coraline até a porta de seu apartamento. Ele desceu muito devagar. Coraline esperou ao pé da escada. Os ratos não gostam da névoa, disse ele. Isso faz com que seus bigodes caiam. Também não gosto muito da névoa, admitiu Coraline. O velho se inclinou, tão perto que a ponta do bigode fez cócegas na orelha de Coraline. Os ratos têm uma mensagem para você, ele sussurrou. Coraline não sabia o que dizer. A mensagem é esta. Não passe pela porta. Ele fez uma pausa. Isso significa alguma coisa para você? Não, disse Coraline. O velho encolheu os ombros. Eles são engraçados, os ratos. Eles entendem as coisas errado. Eles erraram seu nome, você sabe. Eles ficavam dizendo Coraline. Não Carolina. Nem um pouco Coraline. Ele pegou uma garrafa de leite no pé da escada e começou a subir para seu apartamento no sótão. Coraline entrou em casa. Sua mãe estava trabalhando em seu escritório. O escritório de sua mãe cheirava a flores. O que devo fazer? Perguntou Coraline. Quando você volta para a escola?
perguntou a mãe dela. Na próxima semana, disse Coraline. HMPH, disse a mãe. Suponho que terei que comprar roupas escolares novas para você. Lembre-me, querido, se não vou esquecer. E ela voltou a digitar coisas na tela do computador. O que devo fazer? Repetiu Coraline. Desenhe alguma coisa. Sua mãe lhe passou uma folha de papel e uma caneta esferográfica. Coraline tentou desenhar a névoa. Depois de 10 minutos de desenho, ela ainda tinha uma folha de papel branca com escrito em um canto em letras ligeiramente distorcidas. Ela grunhiu e passou para a mãe. Milímetros. Muito moderno, querido, disse a mãe de Coraline. Coraline entrou sorrateiramente na sala e tentou abrir a velha porta do canto. Estava trancado mais uma vez. Ela supôs que sua mãe devia tê-la trancado novamente. Ela encolheu os ombros. Coraline foi ver o pai. Ele estava de costas para a porta enquanto digitava. Vá embora, ele disse alegremente quando ela entrou. Estou entediada, disse ela. Aprenda a sapatear, sugeriu ele, sem se virar. Coraline balançou a cabeça. Por que você não brinca comigo? Ela perguntou. Ocupado, disse ele. Trabalhando, acrescentou. Ele ainda não tinha se virado para olhar para ela. Por que você não vai incomodar as senhoritas Pink e a senhorita Forcible? Coraline vestiu o casaco, levantou o capuz e saiu de casa. Ela desceu. Ela tocou a porta do apartamento das senhoritas Pink e da senhorita Forcible. Coraline ouviu um latido frenético enquanto os cães escoceses corriam para o corredor. Depois de um tempo, a senhorita Pink abriu a porta. Ah, é você, Coraline, disse ela. Angus, Amy, Bruce, agora, amores. É apenas Carolina. Entre, querido. Você gostaria de uma xícara de chá? O apartamento cheirava a lustramóveis e cachorros. Sim, por favor, disse Coraline. A senhorita Pink conduziu-a até um quartinho empoeirado, que ela chamava de salão. Nas paredes havia fotografias em preto e branco de mulheres bonitas e programas de teatro emoldurados. Miss Forcible estava sentada em uma das poltronas, tricotando com força. Serviram uma xícara de chá para Coraline e uma pequena xícara de porcelana rosa com pires. Deram-lhe um biscoito Garibaldi seco para acompanhar. Miss Forcible olhou para Miss Pink, pegou no seu tricô e respirou fundo. De qualquer forma, abriu. Como eu estava dizendo, você ainda tem que admitir, ainda há vida no cachorro velho. Miriam, querida, nenhum de nós é tão jovem quanto éramos. Madame Arcati, respondeu a senhorita Forcible. A enfermeira enromeu. Senhora Bracknell. Partes do personagem. Eles não podem retirar você do palco. Agora, Miriam, nós concordamos, disse a senhorita Pink. Coraline se perguntou se eles teriam esquecido que ela estava ali. Eles não estavam fazendo muito sentido, já ela concluiu que eles estavam tendo uma discussão tão antiga e confortável quanto uma poltrona, o tipo de discussão que ninguém realmente ganha ou perde, mas que pode durar para sempre, se ambas as partes estiverem dispostas. Ela tomou um gole de chá. Eu lerei as folhas, se você quiser, disse a senhorita Pink a Coraline. Desculpe, disse Coraline. As folhas de chá, querida, vou ler o seu futuro. Coraline passou sua xícara para a senhorita Pink. A senhorita Pink olhou míope para as folhas de chá preto no fundo. Ela franziu os lábios.
Sabe, Coraline, disse ela, depois de um tempo, você estará correndo um perigo terrível. Miss Forcible bufou e largou o tricô. Não seja boba, April, pare de assustar a garota. Seus olhos fitaram Coraline. Passe-me esse copo, criança. Coraline levou a xícara para a senhorita Forcible. A senhorita Forcible examinou-o com atenção, balançou a cabeça e olhou novamente. Ah, querida, ela disse, você estava certa. Ela está em perigo. Veja, disse Miss Pink triunfantemente. Meus olhos estão tão bons como sempre estiveram. Do que estou em perigo? Perguntou Coraline. As senhoritas Pink e Forcible olharam para ela sem expressão. Não disse, disse Miss Pink. As folhas de chá não são confiáveis para esse tipo de coisa. Na verdade, eles são bons para o geral, mas não para detalhes. O que devo fazer então? Perguntou Coraline, que ficou um pouco alarmada com isso. Não use verde no camarim, sugeriu Miss Pink. Ou mencione a peça escocesa, acrescentou Miss Forcible. Coraline se perguntou por que tão poucos adultos que conheceu faziam algum sentido. Ela às vezes se perguntava com quem eles pensavam que estavam falando. E tenha muito, muito cuidado, disse a senhorita Pink. Ela se levantou da poltrona e foi até a lareira. Sobre a lareira havia um pequeno pote, e a senhorita Pink tirou a tampa do pote e começou a tirar coisas dele. Havia um patinho de porcelana, um dedal, uma estranha moeda de latão, 2 clipes de papel e uma pedra com um furo. Ela passou a Coraline a pedra com um buraco. Para que serve isto? Perguntou Coraline. O buraco atravessava todo o meio da pedra. Ela segurou-o contra a janela e olhou através dele. Isso pode ajudar, disse a senhorita Pink. Eles são bons para coisas ruins, às vezes. Coraline vestiu o casaco, despediu-se das senhoritas Pink e Forcible e dos cachorros e saiu. A névoa pairava como cegueira ao redor da casa. Ela caminhou lentamente até as escadas do apartamento de sua família, depois parou e olhou em volta. Na névoa, era um mundo fantasma. Em perigo? Pensou Coraline consigo mesma. Parecia emocionante. Não parecia uma coisa ruim, na verdade. Coraline voltou para cima, com o punho cerrado em volta da pedra nova.